Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero muitíssimo que sim. Estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Esse vídeo vai ser muito especial, vai ser contando um pouquinho da minha trajetória pra vocês. Eu acho que já tem um vídeo no canal desta maneira, só que eu ainda até comentei lá no meu Instagram. Se você não me segue, o Instagram tá aparecendo aí na tela pra vocês, que eu queria gravar esse vídeo de uma forma mais sincera, mostrando a real mesmo de como aconteceu, dos tropeços que eu tive, dos erros que eu tive, enfim, até porque nada é perfeito, né, gente? Tudo tem uma história por trás, nada é fácil, nada vem de mão beijada. Então assim, eu vou contar um pouquinho por cima o que eu lembrar que de fato que eu acho interessante eu trazer aqui pro canal. Eu vou trazer, tá bom? Não vou falar data, não vou falar ano, não vou falar a idade que eu tinha, gente, porque eu sou péssima com datas, com recordação, eu sou horrível. Então, óbvio que tem alguns momentos na nossa vida que fica bem marcado, então vai ser esses que eu vou resumir aqui pra vocês nesse vídeo, tá bom? Então, se vocês quiserem conferir esse vídeo, vem comigo. Gente, então, pra quem não sabe, a minha mãe teve uma loja de roupas por um bom tempo. Ela buscava roupa em São Paulo, ela construiu no fundo de casa. E aí ela tinha um cantinho lá, só que minha mãe sempre vendeu fiado. Minha mãe buscava roupa em São Paulo, só que os jeans da minha mãe era de marca. Ela trabalhava na época com Empório, tinha mais outra marca, eu não lembro ao certo agora, mas ela trabalhava com marca. E é isso que tornava minha mãe conhecida, porque na época ninguém vendia Empório, né, a famosa Empório. Hoje em dia tem lojas grandes aqui da nossa cidade, mas antigamente não tinha. Então o acesso a essas peças era bem difícil pros clientes, então eles acabavam comprando com a minha mãe. Na época uma calça dessa, gente, era 130, 140, e pra época era muito caro, só que era peça de marca, então a pessoa pagava sem dó e nem piedade. A gente tinha um representante, ele era de Tupã, se eu não me engano, e a gente ia lá na casa dele buscar. E a gente podia comprar fora de grade, então pegava a mãe que a gente queria, o modelo que a gente queria, então era bem bom. Só que eu acho que eles não trabalham mais com isso, então não tem nem como eu passar esse contato pra vocês. Mas eles eram lá de Tupã e eles eram maravilhosos. E na época a gente comprava por cheque. Os jeans a gente comprava por cheque e as roupas no braço, obviamente, sempre no dinheiro, né? Então, na época minha mãe trabalhava dessas duas formas. Meu pai tem muita foto mesmo dessa época. Um dia que ele tiver de bom humor, eu vou sentar com ele, vou pegar essas fotos, porque ele tem tudo no HD, e aí eu vou colocar lá no meu Instagram, tá bom? Então, se você não me segue lá, essa retrospectiva da minha mãe lá no Instagram, pra vocês verem como era a loja dela na época. Então assim, a minha mãe, ela tinha muito cliente, mas era no fiado. Eu que sempre tava com a minha mãe escolhendo os modelos. Minha mãe não conseguia fazer uma compra sem eu, então era eu que ajudava minha mãe a escolher os modelos, eu que viajava pro Brás com a minha mãe nunca foi pro Brás sozinha, eu que sempre acompanhei, então eu entendia muito sobre isso. Eu que ia com ela viajar pra comprar os jeans, escolher os jeans, eu que fechava a venda de cliente, eu que mexia no sistema. Na época não tinha sistema, né, era caderno, né, anotado, então era eu que fazia tudo isso, porque essa parte minha mãe não mexia. Minha mãe, o ponto forte da minha mãe sempre foi a venda, o falar com o cliente, o transformar um não em um sim do cliente. Então o poder da minha mãe era esse, era vender. E eu fazia todos esses bastidores aí por trás de rede social, de tudo, era tudo eu que cuidava, gente. Então, mas a gente não era sócia, a loja era da minha mãe e era dela, enfim. Acabou que a minha mãe teve que fechar a loja porque ela não aguentou, o fiado era muito grande. Só que as pessoas começaram a vacilar, não querer pagar as dívidas, e minha mãe tinha um pouco de vergonha de cobrar. Hoje em dia minha mãe é maravilhosa pra cobrar, gente, mas antes ela não cobrava de jeito nenhum, ela tinha vergonha, ou quando cobrava, de tanto insistir, o cliente não pagava, ela desistia. Ela acabou, aí ela fez uma big reforma em casa e ela pegou todo o dinheiro que ela tinha e ela investiu na casa. Então acabou que ela zerou tudo, não tinha dinheiro pra repor, e ela decidiu fechar a loja. Mas a loja ficou um bom tempo e a gente realmente amava aquilo lá. E findou. Minha mãe depois arrumou um emprego de babá, que era outra coisa que ela adorava fazer, mas não trabalhamos mais com isso. Aí foi quando eu decidi, na realidade minha mãe ficou um bom tempo dona de casa, né, até porque meu pai sempre trabalhou fora, meu pai sempre foi encarregado de obras, então na época ele sempre ganhou muito bem, então minha mãe nem precisava trabalhar, era um hobby que ela tinha, que ela gostava. E aí, depois de muito tempo, ela decidiu trabalhar de babá, porque ela recebeu uma proposta, e ela gostou da proposta, e aí ela foi. Mas, e nessa época, minha mãe ainda não estava trabalhando, eu decidi começar a vender doces. Eu acho que eu tinha 15 anos, né, eu acho que essa fase eu lembro, que eu fabricava cone trufado, ufa pra vender. E foi uma época assim, gente, que eu ganhei tanto dinheiro pela minha idade.
mas tanto dinheiro. Só que eu perdi toda a minha liberdade na vida, gente. Eu não saía, eu estudava, eu acordava às 5 horas da manhã, ia dormir tipo 2 horas da manhã e levantava às 5 pra ir estudar, pra ir pra escola. Então assim, foi uma época que eu ganhei muito dinheiro, mas também foi muito puxado. Eu não ficava com dinheiro na mão nessa época. Minha mãe, ela me ajudava a vender. Minha mãe que metia a cara pra vender. Então ela que ia nas empresas grandes levar pras pessoas que fizeram encomenda. Eu fechava pra festa, também encomenda pra festa. Minha mãe, quando a gente tava precisando de dinheiro, ela pegava a caixa de cone trufado, ia pro calçadão vender e tipo, não chegava nem na metade do calçadão, já tinha vendido tudo. A gente fazia uns kits que era 5 por 10 reais, gente. Aqueles kits vendia que nem água, que nem água. Eu quero muito trazer a receita desses cones pra vocês quando eu tiver um tempo aí, porque vale super a pena. E eu era muito conhecida por causa dos cones, porque ninguém conseguia fazer igual aos que eu fazia. E eu amava, gente, era algo que eu amava. Só que começou a ficar muito exaustivo pra mim. E eu não ficava com dinheiro. O dinheiro que entrava, eu dava pra minha mãe, né? Obviamente que eu comprava uma coisa ou outra pra mim, mas eu não ficava com dinheiro em conta, com dinheiro na mão. Eu deixava na responsabilidade dela pra ela pagar os fornecedores dos produtos que a gente comprava e pra pagar as despesas de casa. E ficou assim um bom tempo. Só que aí, obviamente, começou a interferir nas minhas aulas, até porque eu sentia muito sono, eu chegava na escola, eu tinha que trabalhar de novo, eu não descansava, então ficou muito puxado pra mim. E aí eu tive que parar. Isso, até hoje, muita gente pede pra eu retornar. Eu falo, gente, que se nada der certo eu vou voltar vendendo doce, porque era algo que eu vendia demais. Hoje em dia tem muita gente que faz isso, mas na época não tinha. Então, nossa, foi muito sucesso mesmo. Eu fiquei isso dos 15 aos 16 mais ou menos. Aí com 17 anos eu decidi a começar a vender cosméticos por conta própria. Eu não tinha 18 anos, então eu não conseguia aprovação de cadastro no meu nome, óbvio, né? Então eu peguei o nome do meu pai e da minha mãe pra fazer isso. Então eu fui lá, fiz cadastro primeiro na Natura, depois na Avon, aí Jequiti. Enfim, gente, eu trabalhava com várias marcas, com Mahogany, com Boticário, muitas marcas eu trabalhava. Acabou que no primeiro mês eu levei um golpe de 300 reais num perfume que eu lembro até hoje, gente. Era o Malbec e o Linda. Na época dava 300 reais e essa pessoa não me pagou até hoje. E foi um baque pra mim, até porque dinheiro em caixa, eu tive que pegar todo o lucro que eu tive e pagar esse boleto, enfim. Eu trabalhava com várias formas, fui montando um estoquezinho aí e eu fui ficando conhecida também por vender cosméticos. Eu sempre tinha ali um produto ou outro pronto entregue, eu montava uns kits de Dia dos Namorados, enfim, uns kits que eu mesma criava, montava e vendia muito, muito, muito mesmo. E minha mãe tem uma amiga que trabalha na JBS, né, que é uma empresa grande aqui. Então, ela ajudava a gente a vender bastante através, né, dessa amiga dela, porque ela que divulgava, enfim, então a gente vendia muito. Sempre tive muito cliente em tudo que eu fazia, gente, era incrível. E aí, com o meu lucro de 800 reais, eu já contei essa história aqui no canal, então eu vou passar ela mais por cima. Com o meu lucro de 800 reais, eu decidi ir pra São Paulo e voltar a vender roupa, até porque era algo que eu amava e que eu me sentia vazia por não fazer aquilo, né, mesmo não tendo condições. Então eu falei, eu vou ir, busco 800 reais, na época era inverno. Eu fui, trouxe pouquíssimas peças, eu acho que não deu nem 20 peças, mas aí eu trouxe, vendi tudo que tinha, mas no fiado, como sempre. Aí vendi, parcelei em 2 vezes, quando peguei todo o valor, voltei pro Brás e comprei mais. E assim foi, gente. Assim foi, eu acho que em torno de uns 6, 7 meses. E aí foi quando eu decidi abrir a minha loja mesmo. Aí eu fui numa reunião, essa história é muito importante falar, porque eu preciso ressaltar as pessoas que me estenderam a mão. E eu acho isso mega importante, e no outro vídeo eu não ressaltei. Eu conheci uma amiga bem mais velha que eu. E na época eu tinha 18 anos, ela tinha 30, quase 40 anos. E ela tinha muitos contatos, como foi uma reunião de cosméticos mesmo. Ela tinha muito contato de fornecedor de roupa, gente. Muitos contatos ela tinha. Desde roupa infantil, masculina, feminina, ela tinha muitos contatos. Só que era fornecedores de marca. E ela mora aqui em Lins até hoje. E ela falou, eu não tenho problema nenhum, se você quiser esses contatos eu passo pra você. E foi assim que surgiu, gente. E ela me passou todos os contatos. Eu queria abrir a loja, só que eu não tinha mercadoria suficiente pra ter na loja. E eu não tinha grana suficiente pra ir buscar no Brás, né? Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou comprar com os representantes, né? Com os fornecedores. Então, são fornecedores, né? Que eles vêm, mostram o catálogo pra gente, a gente pede, eles trazem depois. E aí, eu entrei em contato. E aí eu comecei a comprar, entrei na onda de cheque e boleto, gente, muito cheque, muito boleto, porque eu trabalhava com várias marcas, feminina, masculina, infantil, eu tinha um público muito grande e ainda continuei vendendo cosméticos. Essa minha amiga me ajudou muito, ela me entregou muitos fornecedores que eram dela mesmo,
Ela morava, tipo assim, acho que não dava nem 5 minutos da minha casa. E ela abriu mão e falou, não, seus fornecedores. E foi, gente, só que eu nunca abri mão do fiado, eu sempre vendia fiado, gente. Se no mês eu vendesse à vista no cartão, não dava nem 200 reais, porque o meu forte sempre foi o fiado. Só que eu tinha muita clientela, gente, eu tinha muito. Eu chegava a vender de 20 a 30 mil por mês. E nossa, final de ano chegava bem mais. Só que era completamente fiado. E era um valor que demoravam pra retornar, né? E aí o que aconteceu, gente? Começou que eu comprava muito, vendia muito e o retorno demorava pra vir, né? Porque era parcelado em 5, 6, 7 vezes, porque o cliente ia lá, comprava R$1.000, mas queria pagar em R$100 por mês. Sempre entrando na onda, porque eu só queria vender, vender, vender. A gente montou a nossa loja. Eu fiz o meu primeiro empréstimo no Banco do Povo. Muita gente pede dica e o banco que eu consegui empréstimo com 18 anos foi o Banco do Povo. Eu fiz um empréstimo na época de 7.500, dei R$2.000 pra minha mãe pagar umas dívidas, peguei os 5 mil, fui pra São Paulo, comprei de mercadoria algumas coisas, um pouco da grana eu investi em alguns móveis usados e mandei fazer um planejado, que aí eu parcelei no boleto também, enfim. E aí eu montei a minha loja e foi maravilhosa, nossa, inauguramos ela, foi um sucesso, tivemos muito cliente, porque os clientes que eram da minha mãe retornaram pra mim, né? A gente começou e vendendo, só que aí começou a passar os perrengues, gente, porque os cheques começavam a cair na conta, eu não tinha dinheiro, o cliente me pagava, eu não me dava desculpa, eu não conseguia cobrar, eu tinha muita vergonha de cobrar, recebia muitas ameaças, enfim. E foi aí que eu fui me enfiando em empréstimo, agiotas, muitos agiotas, gente, muitos agiotas. Agiotas legais, legais. Ainda eram pessoas legais, não faziam nada não, só eram agiotas mesmo, mas nunca, não matava, não batia, enfim. Mas era perigoso, né? É algo bem perigoso pra você se intrometer, pra você se envolver. Então eu comecei a me envolver com agiotas. Eu fazia troca de cheque no banco pra pegar em dinheiro e depois ia descontando na conta. E essa minha amiga também foi entrando comigo e ela me ajudando. Ela também na época entrou em dívidas e uma foi ajudando a outra. E teve uma hora que não teve o que fazer, gente. As dívidas estavam muito altas, as cobranças estavam muito altas, não entrava dinheiro suficiente. Os clientes parece que do nada decidiu não pagar mais. A gente tinha uma ficha enorme de clientes, uma cartela enorme de clientes. Só que eram poucos os pagadores, gente. A gente tinha cliente que as parcelas eram de R$500 e que, tipo, pagava. E tinha mês que falava, esse mês não vai dar pra eu pagar. Mas mês que nem pagava, tipo assim. Só que nessa ida, gente, era um valor alto que a gente contava, às vezes R$500 de um cliente era um valor de um cheque. Então se ele não pagasse, não tinha como a gente pagar o cheque. E aí foi complicando tudo, foi enrolando tudo, daí ladeira abaixo. A gente entrou muito em dívida, muitas dívidas. Eu não consegui pagar os fornecedores, aí começou a voltar muito cheque. Enfim, gente, tive muitos problemas. E isso foi durante um bom tempo. Bruna, você e sua mãe era sócia? A gente não era sócias, a gente nunca sentou e falou assim, ó, a gente vai ser sócias. Só que minha mãe trabalhava no atendimento da loja, minha mãe, a gente tirava dinheiro do caixa, não tinha nada meu e nada dela pra pagar as despesas de casa, então era misturado, gente, então não tinha algo que eu possa falar assim, a loja era totalmente minha ou a loja era totalmente da minha mãe ou a gente era sócia, não. Mas as pessoas conheciam como loja da Bruna, né, depois que abriu a segunda vez as pessoas conheciam como loja da Bruna, mas não tinha nada firmado entre eu e ela, não. Só que minha mãe me ajudou muito também. Aí foi quando minha mãe começou a trabalhar de babá e minha mãe fez vários vales pra me ajudar, porque eu não tinha como cobrir cheque. Gente, foi terrível. Foi uma fase terrível da minha vida. Peguei nomes de pessoas terceiras pra fazer empréstimo no Banco do Povo, como amigas que eram muito próximas. E aí eu tive um problema muito sério com uma amiga, e eu pago até hoje isso. Uma amiga bem próxima, na época ela tava precisando de dinheiro, eu também falei, vamos fazer um empréstimo no Banco do Povo, eu te dou tanto, mas eu pago. Ela não pagou nada. Eu falei, eu te dou um pouco, porque ela ia me emprestar o nome dela pra fazer, né? E aí eu me enrolei, não consegui pagar. Aí minha vida virou de cabeça pra baixo, porque ela fez a minha vida virar de cabeça pra baixo. Me cobrava. Vixe, gente, era terrível. Passei situação que, olha, se eu parar e contar pra vocês, eu vou ficar aqui 1 hora, 2 horas contando toda a situação. Então são empréstimos que eu tive que renegociar e parcelar. Esse, inclusive, eu pago ainda, eu acho que falta 7 parcelas ainda. Eu tive que renegociar todos os bancos do povo que eu tinha, porque eu tinha no nome da minha mãe, eu tinha no meu nome, eu tinha no nome dessa minha amiga. E não foi fácil, gente, não foi fácil, não foi mesmo. Foi dívidas atrás de dívidas. E aí eu conseguia pegar um empréstimo, ia lá buscar a mercadoria, voltava, vendia fiado de novo. Encartava no fiado, resumindo, não recebia R$1. E foi virando. Uma época a gente chegou a ter de valor parado na mão de cliente R$70 mil. Tipo assim, de valor que eu investi, tá? Não é valor de venda não, valor que eu investi.
e eu não tinha retorno. E aí que eu falei, vou fechar a loja, porque não tem o que fazer. Foi então que a gente deu uma pausa na loja. E aí eu falei, mãe, eu vou voltar, mas eu preciso voltar vendendo cartão e no dinheiro. Só que eu não tenho dinheiro. Aí ela foi, me emprestou, na época acho que era R$2.000. Eu fui pra São Paulo, comprei pecinhas baratinhas pra vender mais barato, já que eu só trabalhava com marca, então marca era mais caro. Eu diminuí muito as minhas viagens pra São Paulo, porque na época eu trabalhava com marca, né? Então eles traziam pra mim, não tinha necessidade de eu ir pra São Paulo. Eu falei, vou ter que dar um jeito. E aí fui pra São Paulo, comprei algumas pecinhas, trouxe, comecei a vender no avista e no cartão, só que as vendas eram um pouco mais devagar. Compraram no fiado, eles começaram ver que a gente não ia vender mais, eles sentiram que a gente não ia vender mais e eles começaram a pagar da maneira que eles queriam. Tipo, clientes que pagavam R$400 de parcela começou a pagar R$50 por mês e falava que era o que dava e se a gente quisesse receber assim. Então foi uma fase bem difícil, gente. Foi então, só que a loja era lotada de mercadoria. A gente caiu em uma de comprar uma loja fechada, que foi a pior besteira que a gente fez na vida, porque as peças são, obviamente não eram peças boas pra ser vendidas na loja, mas a gente entrou nessa, fizemos uma dívida de 10 mil, a gente pagava R$1.000 por mês no cheque e foi, gente, foi terrível, 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 terrível. Compramos essa loja, enfim, a minha loja, a gente aumentou a loja, fizemos várias reformas na loja, tenho até vídeos aqui no canal de várias reformas, e a gente entrou numa dívida enorme, continuamos numa dívida enorme, gigantesca. Eu já não tinha mais esperança, já não tinha mais jeito, eu achava que não tinha o que fazer mais, era aquilo, infelizmente, e acabou. Falei, mãe, vamos ter que fechar a loja, porque não tem o que fazer, os clientes não pagam, as empresas não param de cobrar, todo dia vem o oficial de justiça trazer notificação no cartório, cheque não para de voltar, conta negativada, não tenho real pra pagar, vou ter que fechar. Foi aí então que surgiu a oportunidade de a gente ir pra um feirão. Aqui na nossa cidade todo ano tem um feirão que dura em torno de uma semana e reúne várias lojas com preços bombásticos. Só que ninguém bota preço bombástico, né? As pessoas só levam as lojas pro feirão porque muita gente de Lins e região vem pra esse feirão, né? Então ele é mega conhecido. E aí surgiu essa oportunidade, porque eu sempre fui muito atenta à reunião do comércio da minha cidade, mesmo eu tendo loja no bairro, eu sempre fui muito antenada nisso. E aí surgiu a oportunidade de eu alugar um box e ir. E eu fui, gente, fui com a cara e com a coragem, eu falei, mãe, a gente vai vender tudo que tem a gente vai vender de mercadoria. A gente vai vender um desconto de 60%, então tipo assim, blusa, gente, que era 120 eu vendia 50, blusa que era 50 eu vendia 20, tipo assim, era pra esvaziar mesmo, só que eram só peças de marca, porque eu só trabalhava com marca na realidade. Então, bombou, gente, eu levantei uma grana muito boa nesse feirão, eu vendi quase tudo que eu tinha, porque eu queria recomeçar. Mas eu queria recomeçar de uma forma diferente. Foi uma semana, a gente vendeu quase tudo que a gente tinha. O feirão foi bombástico, uma pessoa indicou pra outra, falou que os preços estavam muito bacana e bombou, a nossa loja no feirão bombou. E a gente voltou pra casa e falei, mãe, mas com esses móveis não dá pra ficar, até porque eram móveis muito grandes, né, eram cada um de modelo. Falei, vamos vender os móveis também, porque a gente consegue uma grana legal nesses móveis e a gente consegue comprar móveis mais baratos, mais delicados. E a outra parte a gente investe em mercadoria. E foi isso que eu fiz, gente. A única arara que eu não me desfiz foi a arara que eu investi no começo de tudo que eu planejei ela, que eu paguei suadas prestações, que eu planejei ela tá lá no fundo da casa da minha mãe, eu tenho ela até hoje, ela não conseguiu me desfazer. Muita gente já me ofereceu até mais do que eu paguei, eu não consigo me desfazer dela. Foi a única. Vendi tudo, gente, tudo. Arara, várias araras, armários, tudo eu vendi. E aí eu não falei pra vocês, aí depois de um bom tempo que eu inaugurei minha loja no bairro, 8, 9 meses, eu parei de vender cosméticos, tá? Porque começou a misturar muito, eu falei, não, pra mim não dá, e aí eu parei de vender cosméticos, continuei com pronta entrega que eu tinha, mas eu não fazia mais pedido, tá? Fizemos tudo e eu levantei uma grana muito boa, gente. Só que eu levantei uma grana muito boa, só que eu estava endividada, né? Do mesmo jeito. E aí eu fui pra São Paulo, compramos todos os móveis, que são as araras que tem na minha loja atual, aquelas de argola. E aí saiu muito mais barato. E compramos mercadoria e foi assim, gente, reabri a loja no avista e no cartão. E aí foi quando a gente perdeu realmente todos os clientes que a gente tinha. A gente tinha uma cartela de mais ou menos uns 100 e poucos clientes, que a gente faturava em torno de uns 15 a 20 mil que entrava financeiro por mês de parcela, e acabou. Os clientes sumiu, não tinha mais. Falou que vendeu avista e cartão, eles sumiram, viraram as costas pra gente. Eu falei, tá bom, mas Deus vai preparar o melhor. Iniciou endividada e as cobranças vindo, eu tinha reabrido a loja do zero, só que as dívidas ainda estavam.
E foi quando surgiu a oportunidade do 8%. Eu também já contei essa história aqui no canal, que foi, nossa, foi uma maravilha de Deus. Eu ir pro centro, uma oportunidade gigantesca, até porque eu já estava sem cliente. As únicas vendas que eu fazia era por conta das redes sociais, porque as pessoas iam, a gente tinha que entregar, eu ia lá na loja buscar. E aí eu parei de trabalhar com as marcas, fui pra São Paulo, comprei tudo em São Paulo, e aí as peças ficaram com preço mais acessível, e aí sim, a gente começou a pegar um público novo, né? Mas o público que comprava com a gente antes não comprava, muitos não pagaram, muitos nem olham na nossa cara hoje, tem dívida com a gente, mas nem olham na nossa cara. Alguns pagaram R$50 por mês, mas finalizaram a sua conta. E foi assim. E aí surgiu a oportunidade, a gente reabriu a loja no centro. E estou aqui até hoje, estou lá até hoje, né? Porque agora eu estou no escritório. Mas até hoje eu pago dívidas, eu reparcelo muitas dívidas que eu tinha dessa época, gente. Porque é muitas mesmo, muitas mesmo. Muitos credores, eu fiquei devendo pra muitas empresas. Todas as empresas que eu comprava de marca eu fiquei devendo, sim. Eu parcelo, eu reparcelo até hoje, pago algumas coisas, também eu não faço aquilo que eu não consigo pagar. Então eu tive que reparcelar todos os empréstimos, tanto no meu nome, no nome da minha mãe, do meu pai, dessas minhas amigas que me ajudaram, eu tive que reparcelar, pago até hoje. Então, com o meu trabalho, vocês sempre têm essa dúvida, então é o momento de vocês saberem, com o meu trabalho da internet, gente, minha conta não bufa. Muita gente fala, era assim pra eu ter muito dinheiro, era assim pra eu estar com a minha conta bufando, mas eu pago essas despesas, essas dívidas que eu tenho ainda, por causa de erros que eu cometi lá atrás. E que infelizmente são consequências, né? Eu fiz escolhas, tomei atitudes que eu acho que não devia, como fazer empréstimo em nome de amiga, mesmo que na época era muito amiga, acabei perdendo a amizade, acabou que o dinheiro não serviu pra basicamente nada, né, porque é algo que não prospera, e fiquei com a dívida. Então é algo que eu me arrependo, que eu não deveria ter feito, mas que hoje eu tenho as consequências disso. É isso que eu faço com o dinheiro da internet, eu pago essas dívidas parceladas, esses empréstimos parcelados, essas negociações que eu faço. Eu ainda tenho muito pra fazer, muitas empresas eu preciso entrar pra negociar, mas eu estou esperando liquidar algumas coisas. Não sou perfeita, estou longe de ser perfeita. Quando eu abri o delivery foi a grana que eu juntei, tipo assim, de uns 3 meses e abri o delivery, mas também zerei, né, depois que eu abri a lanchonete pros meus pais. Mas eu sempre dou prioridade pra pagar essas coisas, essas pendências que ficaram. Então é isso, gente, que eu faço. O dinheiro da loja eu não mexo, o dinheiro da loja, não pago dívida antiga da loja. Até porque se eu fosse pagar todas as... Aí foi quando eu tive que entender mais do assunto, gente. Eu tive que entender que não tinha como eu pagar as dívidas do dinheiro que tava entrando com a loja nova, porque senão eu ia ter que fechar mais uma. Então foi muita conversa, muito diálogo com as empresas que eu devo. Muitas empresas pagaram, né, obviamente mandaram Serasa, SPC, pro fórum, nananana, isso faz parte, né, da vida. Mas outras entenderam super, negociaram. Então é isso, gente, é isso que eu faço. Ainda minha vida não tá 100%. Se eu falar pra vocês que minha vida tá 100%, que eu me recuperei de tudo que eu fiz lá atrás, eu não tá. Eu me arrependi de ter começado a vender marca. Eu me arrependi muito de ter vendido no fiado. Eu até já postei várias vezes que eu tenho muita grana na mão de pessoas na rua. E já fui ameaçada várias vezes que se eu cobrasse iria me bater, ia fazer isso e aquilo. A única dívida que eu não fiquei foi com a Jota, gente. A Jota eu paguei tudo. Mas de resto eu fiquei com dívida com o banco, porque eu peguei muito empréstimo, usei limite de conta, troquei cheque. Fiquei com dívida com empresas grandes, pessoas pouquíssimas, mas que também eu negociei e vou pagando. Eu pago conforme dá, gente, conforme dá. Porque, como vocês sabem, do meu trabalho na internet aqui, tem mês que eu ganho muito bem, tem mês que não, então eu vou pagando conforme tá nas minhas condições. Eu faço questão de honrar, até porque essas pessoas não tiveram culpa do meu erro, da decisão errada que eu tomei. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem recomeçar, tá tudo bem ter dado errado e depois ter dado certo. Deus nos dá nova chance todos os dias. Eu escuto muito isso, gente, eu vou desistir, eu tô endividada, eu não sei o que eu faço. Eu recomecei, mesmo pagando essas consequências até hoje, mas eu não desisti do meu sonho. Bruna, você acha que você vai continuar trabalhando com isso pro resto da sua vida? Eu não sei, gente, o futuro é Deus pertence. Mas eu tô muito feliz onde eu tô, eu amo a minha loja de paixão. Amo meu trabalho aqui também. Tudo pra gente é aprendizado. Eu acho que se eu não tivesse passado tudo
tudo que eu passei. Hoje eu não valorizava pequenas coisas que eu valorizo hoje, entendeu? Eu não colocava disciplina em algumas coisas, eu não saberia usar o não ou sim, ou não misturar amizade é amizade, negócio é negócio, não pedir ajuda, não. Então, tipo assim, foram coisas que foram precisas acontecer, eu perder muitas amizades, eu perder todos os clientes que eu tinha. Hoje em dia, a minha loja do centro, se eu tiver 5 clientes, gente, que compram hoje comigo, no à vista e no cartão, que eram clientes do fiado, é muito. Sumiram todos viraram as costas, não ficaram nenhum. Mas foi por um bem maior. Então, e tá tudo bem recomeçar, tudo bem a gente errar, tudo bem a gente acertar. O importante é a gente errar e aprender, né? É isso que é importante. Eu tirei lição disso tudo, pago, sofro as consequências até hoje, mas foram escolhas. E a gente tá aqui nessa vida pra isso, né? Então foi isso, gente, um resumão de tudo que aconteceu. Obviamente que tem mais coisa, eu falei por cima o que eu lembrei, tem muito mais. Mas o que eu quis trazer com esse vídeo foi que eu comentei até no Instagram, muita gente falou, leva a trajetória porque eu tô desanimada. É que muitas das vezes pode estar errado, a gente pode estar em volta de pessoas erradas, a gente pode tomar decisões erradas, mas a gente vai aprender. A vida tá aí pra isso, gente. Se der errado, tá tudo bem. Se acertar, ótimo, melhor ainda. Retroceder, tá bom, a gente vai lutar pra ir pra frente. E é assim que a vida funciona. A gente só não pode deixar a banda parar, né? Isso que a gente não pode. Em meio a tantos caos, eu não desisti e estou aqui contando isso pra você. Então é isso. Hoje, mesmo hoje, mediante hoje, eu tenho uma loja muito bem vista, né, por vocês, pelos meus clientes, mas que por trás eu tenho uma história. Eu sofri muito, errei muito, mas que hoje eu tento consertar todos esses meus erros aí do passado, né, e tento não repeti-los, né, mas também hoje em dia não sou perfeita, continuo errando algumas vezes e tento consertar meu erro da mesma forma e vai dar tudo certo, gente. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. A mensagem que eu tenho pra passar pra vocês: se o barco parece que tá afundando e vai afundar mais, calma, gente, tudo tem uma solução. Deus vai te dar a solução e você vai sair disso, vai dar tudo certo. Tem que dar tudo certo, você tem que querer que dê tudo certo. E eu tenho certeza que tudo acontece por um bem maior, porque Deus precisa nos mostrar algo, porque a gente precisa aprender algo. A gente às vezes tem a mania de culpar o inimigo, né? Ai, aconteceu isso, é culpa do inimigo. Ai, essa amizade se levantou, foi por conta do inimigo. Não, às vezes é erro nosso mesmo. E tá tudo bem, tá tudo bem. Faz parte da vida, né? Faz parte do nosso processo. Quem somos nós se eu não tivesse essa história pra contar pra você? Quem é você se você não tivesse essa história da sua vida pra contar pra outra pessoa? Que querendo ou não pode ajudar de alguma forma. Então a gente somos feitos de histórias e tá tudo bem refazer, recomeçar, errar, acertar. Uma hora Deus vem com a sua cordiosa mão e nos abençoa, tá bom? Então é isso. Um big beijo e até a próxima. Tchau!